ouça-me, pois tenho algo eterno para te contar. Eu era um cobrador de impostos, desprezado e esquecido, até que ele me chamou. Caminhei com o Filho de Deus, ouvi suas palavras vai aos milagres, estive lá quando ele venceu a morte. Esta não é uma história qualquer, é a verdade que mudou minha vida. Permaneça comigo até o fim, e descubra por que ele também pode transformar a sua. Eu sou Mateus, também chamado Levi, filho de Alfeu. Antes de seguir o mestre eu era publicano, cobrador de impostos, sentado junto à coletoria em Cafarnaum. Muitos me desprezavam por isso, pois os publicanos eram mal vistos, considerados traidores do nosso povo. Mas naquela manhã, o que parecia comum tornou-se eterno. Jesus caminhava pela estrada, cercado por uma multidão curiosa. Seu olhar cruzou. O meu não foi de reprovação, nem de acusação, como os outros olhares que eu recebia. Foi um olhar cheio de verdade, que atravessou meu passado e apontou para algo novo. Ele apenas disse: segue-me. E sem questionar, levantei-me e o segui. Depois disso, ofereci em minha casa um grande banquete em honra a ele. Estavam ali publicanos como eu e pecadores, pois todos queriam ouvi-lo. Alguns fariseus e escribas murmuravam: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu com firmeza e doçura: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Acompanhei o mestre em muitos lugares da Galileia, Cafarnaum, Betsaida, Decápolis, até as terras além do Jordão. Vi cegos enxergarem, leprosos serem purificados, paralíticos saltarem como crianças. Em cada aldeia, ele anunciava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Recordo com reverência o Sermão do Monte. Subimos com ele e ali, assentado entre as pedras, ele começou a ensinar como nunca havíamos ouvido. Suas palavras penetravam a alma. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E ele nos ensinou a orar, não com repetições vazias, mas com intimidade e temor. Assim disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Também nos alertou sobre a hipocrisia dos homens que mostram justiça exterior, mas cujos corações estão longe de Deus. Ele dizia: quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora a teu pai que está em secreto. Com palavras simples e poderosas, ele nos mostrou o caminho estreito, a porta pequena, o valor do perdão, o amor aos inimigos, o risco do julgamento precipitado, e concluiu dizendo: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Eu escrevi esse evangelho para mostrar que Jesus é o Cristo prometido nas Escrituras. Em cada profecia cumprida, em cada ato de misericórdia, em cada palavra proferida, ele se revela como o filho de Davi, o Emanuel, Deus conosco. Essa é a primeira parte do que vi, ouvi e vivi. E ainda há muito mais a contar. Depois do Sermão no Monte, seguimos com ele por muitas cidades. Era impossível ignorar o que estava acontecendo. Onde Jesus passava, multidões o seguiam. Homens, mulheres, até crianças, o tocavam, e todos buscavam uma cura, uma palavra, uma esperança. E ele não recusava a ninguém. Vi com meus próprios olhos quando um leproso se aproximou. Ajoelhou-se e disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão, tocou nele, menos coisa impensável entre nós, e respondeu: quero ser limpo. E, imediatamente, a lepra desapareceu. Um centurião romano, estrangeiro, veio até ele pedindo por seu servo. Disse que bastava uma palavra, e seu servo seria curado. Jesus se admirou da fé daquele homem e falou a todos: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E naquele mesmo instante, o servo do centurião foi curado. Certa vez, navegávamos pelo mar da Galileia quando uma grande tempestade caiu sobre nós. As ondas cobriam o barco e todos gritavam, mas Jesus dormia, em paz. Acordamo-lo dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele se levantou, olhou para nós e disse: por que temeis, homens de pouca fé? Depois repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Ficamos maravilhados e dissemos uns aos outros: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vi demônios gritarem diante dele, reconhecendo quem era. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Com uma só palavra, Jesus os expulsava. O reino das trevas tremia diante da luz que
Ele carregava. Em Cafarnaum trouxeram um paralítico deitado numa cama. Antes do curá-lo, Jesus disse: Filho, tem bom ânimo. Perdoados são os teus pecados. Alguns escribas murmuraram, dizendo que ele blasfemava. Mas Jesus conhecia seus pensamentos e respondeu: O que é mais fácil? Dizer: Perdoados são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. E então, diante de todos, disse ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para tua casa. E ele se levantou. Muitos começaram a segui-lo, mas nem todos compreendiam o que significava caminhar com o Messias. Um escriba se aproximou e disse: Mestre, seguir-te para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vi milagres sem fim. Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos tocou as vestes de Jesus e foi curada. Ele se virou e disse: Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Na mesma hora, entramos na casa de um homem cuja filha acabara de morrer. Muitos já choravam. Jesus disse: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele, mas ele tomou a mão da menina, e ela se levantou. Nada do que ele fazia era comum. Tudo apontava para a promessa. O reino dos céus estava entre nós. E mesmo assim, muitos não criam. Outros o seguiam por interesse. Mas os que o reconheceram como Filho de Deus, esses foram transformados para sempre. E eu, Mateus, continuei ao lado dele, registrando tudo, palavra por palavra, para que o mundo soubesse: o Messias veio. E seu nome é Jesus. Os dias passaram, e os sinais se multiplicavam. Mas também crescia a oposição dos líderes. Fariseus, saduceus e escribas tentavam desafiá-lo com perguntas traiçoeiras. Mas ele, com sabedoria divina, respondia com autoridade. Recordo quando lhe perguntaram: É lícito pagar tributo a César? Jesus pediu que trouxessem uma moeda. De quem é esta imagem e inscrição? Responderam: De César. E ele disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ficaram maravilhados sem palavras, mas sabíamos que algo mais se aproximava. Em Jerusalém, ao entrar montado num jumentinho, as multidões gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Espalhavam ramos pelo caminho, a cidade inteira se comoveu. Poucos dias depois, ele olhou para Jerusalém, do alto do Monte das Oliveiras, e chorou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e tu não o quiseste. Na última ceia, ele tomou o pão, deu graças e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Naquela mesma noite, fomos com ele ao Getsêmani, e ali vi o Filho de Deus angustiado até o suor se tornar em gotas de sangue. Ele orava: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Logo Judas chegou, trazendo uma multidão armada. Beijou Jesus e o entregou. Jesus apenas disse: Amigo, a que vieste? Foi levado ao sinédrio, depois a Pilatos. Muitos mentiram contra ele, mas ele nada respondeu. Pilatos, surpreso, disse: Não ouves quantas acusações te fazem? Mas Jesus permanecia em silêncio, cumprindo as Escrituras. O povo escolheu Barrabás, e Jesus foi entregue para ser crucificado. Zambaram dele, colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, cuspiram, feriram-no, e ainda assim ele perdoava. No Gólgota pregaram-no na cruz. Ao lado, 2 ladrões. As trevas cobriram a terra do maio às 3 da tarde. Então ele clamou com grande voz: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Depois, bradou: Tá consumado. E entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, muitos sepulcros se abriram. E o centurião, que presenciou tudo, disse: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ao terceiro dia, a pedra do sepulcro foi removida. Um anjo anunciou: Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Mais tarde vimos Jesus ressuscitado com nossos próprios olhos. Ele nos encontrou na Galileia e disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com essa missão partimos. Eu, Mateus, escrevi este evangelho para que todos saibam: Jesus é o Cristo,
o prometido das Escrituras. Ele vive. Ele reina. Ele voltará. E bendito é todo aquele que crê.